Hoje o tema é documentário. Quero explorar hoje um mito muito específico sobre a definição do gênero de documentário. Quero falar sobre essa grande mentira em volta do gênero, tá? Então vai ser um vídeo curto de certa forma. Eu não vou entrar a fundo na definição do gênero, mas eu quero especificamente sobre esse tema, que é o mito dentro da definição do gênero. Vocês vão entender. De novo aqui, assim como naquele vídeo sobre direção, de cinema, eu vou me basear em umas apostilas que eu escrevi por curso de audiovisual, curso superior. Então, se tiver interesse de fazer um curso de audiovisual na Uniub, tá? Eu sou um dos professores lá. O curso é à distância, EAD, então é possível qualquer um se inscrever. Claro que tem os requisitos, mas o link tá aí na descrição. Então, vamos falar hoje desse gênero que eu acho muito bonito, É um dos primeiros gêneros do cinema. Ele é muito amplo, versátil e muitas vezes limitado a ser definido como um filme que mostra a verdade como ela é. Uma grande bobagem, mas vamos lá, vamos aos poucos. Documentário, segundo a definição na internet, é a produção cinematográfica que tem como objetivo apresentar uma visão da realidade. Ou, em outra definição, produção artística, via de regra, um filme não ficcional. Se caracteriza principalmente pelo compromisso da exploração da realidade. Compromisso. Não tem como essas duas definições estarem mais equivocadas. Falar que é uma via de regra, uma regra absoluta, é uma grande bobagem. O objetivo do gênero é explorar a realidade como ela é. Eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe que A Chegada no Trem na Estação é o primeiro filme do mundo. Ou um dos, porque a história ainda não se decidiu. Ainda não se decidiram nem se foi os Lumières que criaram o cinematógrafo ou está na conta do alemão. Mas fato é que A Chegada do Trem na Estação é considerado um documentário e o primeiro documentário da história. É um filme que mostra um momento real, um storytelling limitado, de certa forma, mas ele existe. É basicamente a chegada de um trem na estação, como se diz o título. Não tem como negar que isso é um storytelling. O problema aqui é que os irmãos Lumière, eles sempre afirmaram que a intenção deles não era fazer arte, muito menos um documentário. O termo nem era utilizado na época, Foi ser utilizado depois de umas 2 décadas. Mas a intenção deles com o cinematógrafo não era produzir arte, não era produzir cinema. A intenção deles, como empresários, eles eram empresários, a intenção era apenas registrar, anotar coisas. É como se a potência do cinematógrafo fosse a mesma coisa de uma anotação, um bloco de nota. Tanto que o Méliès, quando ele descobre o cinematógrafo, Méliès, o famoso diretor do Viagem à Lua, quando ele descobre o cinematógrafo numa exibição do Chegada a Trem dos Lumières, ele expõe a ideia de produzir filmes com aquilo, Ele vê um potencial artístico naquele equipamento. Os Lumières, eles não só duvidaram, mas eles negaram e impediram Méliès de ter acesso ao equipamento, de ter acesso ao cinematógrafo. Tanto que depois Méliès teve que viajar o mundo atrás de uma versão paralela do equipamento para ele. E assim que ele conseguiu adquirir o equipamento, aí sim ele fundou a sua produtora Star Film. Agora vamos aos fatos de forma resumida, Os irmãos Lumière, ou seja, o Louis Lumière e o Auguste Lumière, eles não tinham intenção artística com o equipamento. Segundo eles próprios, eles não produziram cinema. Então, se para produzir arte, cinema, a gente precisa de um autor, um diretor, a gente precisa de uma visão, a gente pode chegar na conclusão do que o Lumière fez aqui, os Lumières fizeram aqui, não é cinema, mas sim uma gravação solta. Então, existe uma certa unanimidade na biografia do cinema, de que o primeiro documentário está na conta de um sujeito chamado Robert Flaherty, certo? Então, é mais aceito na bibliografia do cinema que Nanook foi o primeiro documentário, porque pela primeira vez o termo foi utilizado de fato. O diretor Robert Flaherty, ele saiu de casa com a intenção de produzir um filme retratando a vida de um esquimó na região norte dos Estados Unidos. É isso que a gente sabe, e que aparentemente aquilo ali era uma verdade, era um registro verdadeiro. Então não se tratava de um ator, era realmente um morador daquela região. Agora vamos voltar na definição de documentário, Então, nessa lógica, Nanook é um filme que tem compromisso com a verdade. Porque se Nanook é documentário, logo ele está aplicado dentro da definição de documentário, correto? Tá dando para acompanhar? O que ninguém lembra é que Nanook, ele nunca existiu. Esse sujeito que mora nesse iglú com a sua esposa, ele sequer tem esposa e sequer chama Nanook. Essa mulher, na verdade, é a esposa do diretor, do Flaherty. Aliás, esse próprio iglú, ele não é verdadeiro. Ele foi construído para esse cenário, ele foi construído para o filme.
ele foi construído pro filme, tá? Existe um diretor de arte nesse filme, existe alguém que construiu o iglu pela metade para poder entrar luz do dia. Porque um iglu ele é pequeno demais para os equipamentos da época, entende? E o Flaherty, o pai do documentário, continuou fazendo isso toda a sua carreira, tá? Documentários como Moana, 80% disso aí é tudo ficção. E nesse Moana é até mais descarado, tá? Dá pra ver claramente que aquilo ali é um cenário. Então, que tipo de inconsistência é essa nessas definições? A mesma fonte que define que documentário é um gênero que tem o compromisso com a verdade, via de regra, tá? Fala que o Flaherty é o primeiro documentarista. Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Então, o que está errado? Flaherty nunca fez documentário ou a definição de documentário está errada? O que é mais fácil? A gente mudar a história ou mudar uma definição gerada por AI? Vamos mudar isso aí, tira isso da cabeça. Se documentário é gênero de cinema, cinema é arte. A arte precisa de um autor, correto? Nesse caso, diretor. Se tem um diretor, tem uma visão. Se tem visão, não tem imparcialidade. Se tem visão, é parcial, não tem jeito. Pronto, então tá aí, não existe nenhum compromisso com a verdade aqui. Se documentário é cinema e cinema é arte, a arte não tem compromisso com verdade nenhuma. Dizer que documentário se desclassifica dentro da definição do que é arte, a gente está dizendo que os filmes de documentário não se encaixam dentro da arte. O documentário está num sentido estético, ele tem sim um teor mais realista do que os outros filmes. A gente fala disso em outro momento, tá? Eu acho que aqui não vai caber da gente definir realmente o que é, qual que é as características estéticas de um documentário. Mas eu, como documentarista, eu não tenho que fazer um filme seguindo uma história justa. Ou melhor, justa com a realidade de fato. Porque no final das contas, a gente mesmo não sabe a realidade de fato. Em todas as vezes o documentarista vai fazer o que é necessário para deixar o filme dele melhor. Você acha que os documentaristas ambientais aí estão interessados em mostrar dois lados da moeda? Eles vão mostrar, se a intenção é mostrar que o mundo está se acabando, você vai acabar de ver o documentário e vai achar que o mundo acaba amanhã. Se o filme é sobre uma figura e o diretor tem muito fã daquela figura, você vai sair de lá da sessão acreditando que aquela pessoa foi tão importante. Porque ela não vai querer mostrar os outros lados daquela pessoa, ela pode mostrar se ela quiser. Assim como a gente tem filmes do Michael Jackson que mostra que ele é genial e documentários que parece que ele é um criminoso, a gente pode fazer isso de qualquer história. O próprio Brasil Paralelo, tá? Eles fazem aqui com as informações o que quer e pronto. Não há imoralidade. Em alguns casos, você pode até questionar a moralidade, porque a arte em si, né, qualquer filme, tem um compromisso com a ética pessoal. Principalmente quando você está abordando uma pessoa física, né? Mas o que a gente tem que rever é o quão a gente está acreditando em filmes, né? Não basta você ver um documentário da Segunda Guerra e achar que você agora é um expert da Segunda Guerra. Tem uma frase que eu acho interessantíssima que diz que nenhum filme é alfabetizador de adultos. Como eu disse, vou repetir, um documentário ele tem sim uma responsabilidade ética, como qualquer filme, mas não existe uma responsabilidade com a verdade em si. Então é isso, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito extenso. Eu poderia entrar nos subgêneros do documentário, falar sobre observativo, reflexivo, poético, enfim, mas aí ia estender demais. Eu queria falar só sobre esse equívoco, né, da definição de documentário. Lembrando que eu estou produzindo um documentário, se quiser acompanhar aí as gravações, está na descrição, meu Instagram. É um documentário que eu estou gravando em mais de 5 estados do Brasil, né, a verdade, além das palavras 2. O primeiro já está aqui, inclusive, no meu canal, depois do período de exibição, a gente disponibilizou aí no YouTube. Mas então é isso, se gostou, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, dá uma olhada na descrição aí, tem um curso, tem um Apoia-se também. Até o próximo, tchau!